que é do Departamento de Biologia da UEL, também da área de ensino, né? Ele veio aqui, aceitou o nosso convite, já compartilha com a gente aqui a experiência dele dentro do nosso programa de pós-graduação, né? Da mesma forma, o professor Marcelo Pimentel, da Silveira, esqueço às vezes da Silveira. O professor Marcelo Pimentel também é do Departamento de Química, responsável é um dos professores integrantes também na área de ensino lá do Departamento de Química. Eu vou falar um pouquinho a trajetória deles, porque é importante a gente saber. Não é fácil também a gente, né, vocês estão nesse processo agora, eu estou vendo aqui os alunos muito na fase de qualificação, alguns já vão qualificar semana que vem, na outra semana. Meus alunos da graduação, os alunos do André, do Bruno, né, sofreram nas salas de aula, com picos de desânimo e de ânimo, né, a gente sabe que não é fácil. Isso vai acabar? Não. Daí a necessidade de vestir a camisa, né, porque é o retrato que vocês estão vivenciando agora no estágio supervisionado, é o retrato da realidade da escola. Por que escolhemos o tema do nosso evento? Né? É o primeiro seminário. Mas, assim, a sala de aula como espaço de pesquisa e reflexão. Por que esse tema? Exatamente porque nos une, né? A gente quer, sim, nós queremos entender melhor como que acontece esse processo de ensino-aprendizagem de ciências e biologia na sala de aula. É uma coisa fácil, elementar? Todo mundo aqui que está desenvolvendo essas pesquisas, acompanhando professores, alunos, ou mesmo pessoal da graduação, sabe que não é fácil. Né? Meus alunos estão voltando agora de uma maratona de oficinas. Né? Eu compartilho com eles no e-mail, um ou outro traz a experiência vivida, eu sempre falo assim, não é para desanimar. As meninas estão aqui, tem que perseverar, não é? Porque realmente não é fácil. Mas, por isso que é importante essa fundamentação teórica, metodológica, epistemológica, que vocês vão vivenciar aqui na UEM. Essa vivência é importante, essa troca de ideias, troca de conhecimento, para que vocês tenham opções também de elaborar, construir um caminho próprio para tentar reverter essa situação que a gente percebe na sala de aula, que está cada dia mais complexa. Bom, vou falar um pouquinho do Álvaro. Você consegue ler? Bom, o Álvaro, ele é formado também em Ciências Biológicas, né? Ele é formado na USP, na Faculdade de Educação e Instituto de Biociências da USP. Ele fez mestrado e doutorado em Educação na área de Didática pela Faculdade de Educação da USP também. Então, o Álvaro, da mesma forma que grande parte dos nossos professores aqui, desenvolve projetos de pesquisa e extensão nas áreas de formação de professores de Ciências e Biologia, ensino e aprendizagem das Ciências e Biologia, educação ambiental e sexualidade na escola. Então, o Álvaro está também lá no Departamento de Biologia Geral da UEL, né, na Universidade Estadual de Londrina, e desenvolve algumas disciplinas, né, voltado bem para a área de licenciatura lá no curso de Biologia, metodologia e prática no ensino de Ciências e Biologia e didática das Ciências Naturais. Então, o Álvaro, além de orientar o programa de mestrado e doutorado lá da UEL, né, nós convidamos ele no ano passado, né, Álvaro? Então, ele também já faz parte dos nossos grupos, das nossas discussões, do grupo de pesquisa nosso aqui, e já orienta vários dos nossos alunos, né, e só vem acrescentar no nosso programa, né? Você não falou os anos que foi isso. Que ano que foi graduado? Eu nem falo em anos, porque eu já sei que está rodando um bolão aí, viu? Os alunos são curiosos para saber a nossa idade, viu? Ó, eu falei que eu não vou enriquecer nenhum aluno aí não, viu? O Marcelo, também um grande amigo, além, né, é muito meu amigo. O Marcelo é bacharel em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Ele fez licenciatura, né, também em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz, em 98. Fez mestrado em Ensino de Ciências, modalidade Química, pelo Programa Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Por isso que eu falo, alguns aqui são graduandos, né, na hora de terminar o curso de graduação, há várias possibilidades de fazer seu mestrado, seu doutorado. Não tem só aqui na UEM, né? A UEL tem o Álvaro, nós temos a Interunidades, que nós temos acesso, contato com os professores de fora, o programa de ensino de ciência e matemática de Bauru. São vários os programas, né, para todo tipo de expectativa, né?
E o Marcelo também, ele entrou aqui na UEM. Marcelo, teve também 2003. Um colaborador. O Marcelo também fez mais ou menos a trajetória do André. Passou o período aqui como colaborador, ele foi efetivo em Ilhéus, passou um tempo lá na Bahia, né? E voltou aqui e agora é professor concursado aqui no nosso departamento de Química, né? E trabalha também com formação de professor, experimentação e relações entre ciência, arte, especificamente Química e Literatura. Quem um dia puder ter acesso ao trabalho do Marcelo, ele trabalhou com Monteiro Lobato. Né? A gente já pensa, não é, Marcelo? Como trabalhar Química, né? E Monteiro Lobato. Olha só que fascinante. Depois vocês peguem aqui o link do trabalho do Marcelo. Então é com muito prazer que eu recebo o Álvaro e o Marcelo e convido-os para compor a mesa redonda e agradecer o aceite, né, do convite. Quer que eu coloque um pouquinho só a introdução? Porque também nós não temos muito tempo, essa abertura que o senhor Marcelo está em aula também, os alunos deles estão aqui, mas a gente vai poder se estender, eu acho que é o tempo suficiente. Nós definimos algumas questões que eles vão compartilhar com vocês, que passam pela experiência que vocês estão vivendo, pelas angústias, vivências que vocês vivem agora no período de formação inicial e continuar. Bom, então eu vou falar a primeira questão. Bom, como professores, os senhores professores percebem as pesquisas na área de ensino de ciências e biologia desenvolvidas, sobretudo, nos programas de pós-graduação nos últimos anos no Brasil. Vamos intercalar, né? Álvaro, Marcelo. Uma boa noite a todos. Agradeço a Ana pelo convite, né, de estar aqui presente com o pessoal da biologia para discutir uma coisa que me agrada bastante, que é o ensino, né, de ciências, né, especificamente o ensino de química. E é uma satisfação muito grande estar aqui, e a ideia é colocar algumas questões, né, em cima das questões que a professora Ana preparou para nós debatermos aqui, provocar vocês a refletirem sobre algumas questões e depois conversar com a gente, porque o interessante de um debate é ouvir quem está sentado, né, perguntando, e ouvir o colega também. Né? Quando a Ana faz essa pergunta, né, sobre o que consideramos a respeito da pesquisa e ensino de ciências no Brasil atualmente, me vem à cabeça a trajetória do ensino de ciências, que não é uma trajetória tão velha assim, né? Se a gente for analisar a consolidação dessa área de pesquisa, nós vamos pensar aí, né, no início da década de 1960, quando tem, né, do ponto de vista mundial, os projetos de ensino, chamado efeito Sputnik, e aí tem, né, resolver-se o problema dos, né, Estados Unidos, porque não chegou à Lua primeiro, então vamos investir no ensino de ciências, e aí tem os projetos que agora eu não me recordo o nome, até tem aqui no texto que eu fiz, para quem não conhece, a química e Chemical Bond Approach, CDA, na biologia DBS, né? Na física PSSC, que são projetos de ensino que permitiram começar a se pensar nas questões do ensino de ciências, e a partir daí desencadeou a formação de grupos
No Brasil, isso se refletiu, por exemplo, um grupo muito respeitado no ensino da química, um dos pioneiros, que é o GPEC, grupo, né, de estudos, pesquisa e ensino de química, e aí a produção de material didático inspirado, né, nesses projetos. Depois eu acho que é interessante destacar, percebeu-se que as metodologias de ensino, só o material didático, investir na formação do mini cientista não melhorou a qualidade do ensino. Aí veio um movimento na década de 70, que eu só vou falar brevemente sobre ele, que é o movimento das concepções alternativas, e isso é muito forte porque permite que a gente comece a pensar no processo de ensino e aprendizagem, em como que o estudante, né, como que ele aprende, né, um determinado conceito, as dificuldades, as concepções alternativas, enfim. Isso vai consolidando os grupos de pesquisa e a pesquisa na área, né? E aí, mais atualmente, nós podemos destacar algumas coisas, né, nessa trajetória da pesquisa. Por exemplo, quando a gente pensa no currículo, então nós vamos pensar, claro que o meu direcionamento sempre vai um pouco para a química, mas no papel da experimentação, né, rompendo a dicotomia teoria e prática, contextualização, interdisciplinaridade, a inserção, né, das relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, a consolidação da pesquisa na formação de professores inicial e continuada, né, que vai se começar a pensar numa formação de maior qualidade, conhecer esse processo, né, como o professor pensa, a prática dele, né, enfim, a questão da história, da filosofia, da ciência, recentemente, muito mais recentemente, né, ganha força, já tem grupos consolidados na questão da linguagem, né, do discurso, da argumentação no ensino. Então, ao longo desses anos, desde a década de 1960, 1970, principalmente, isso vai ganhando força. E no Brasil, a Ana falou que eu fiz o mestrado no programa Interunidades, então, para vocês terem uma ideia, o primeiro mestrado em ensino de química, modalidade química, na USP, foi a primeira turma em 1999, é algo muito recente. Até então só tinha o ensino de física, que já tinha uma trajetória de quase 30 anos. E o ensino da biologia é mais recente ainda. Eu acho que no programa entrou por volta do ano 2005, 2006, estou falando da USP. E é justamente nesse período, né, a partir do ano 2000, que começa a aparecer vários programas, primeiramente de mestrado em ensino de ciências e educação matemática, geralmente, né? Interunidades, às vezes, porque nessa época e ainda hoje é uma massa crítica de professores com pós-graduação em ensino ainda muito pequena, que não atende a todas as necessidades. Então, há 10 anos atrás, não era tão simples e tão fácil fazer uma pós-graduação em ensino de química, de física e de biologia. É uma área muito nova, mas também com muitos frutos. Se a gente olha esse período, então, tem alguns eventos que foram se consolidando. Se a gente olhar o INPEC, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, ele iniciou em 1997. Quer dizer, pouco tempo e já muito forte. Quem foi ao INPEC recentemente sabe da grandeza e da importância que tem este evento, né, que nos dá um panorama, inclusive alguns trabalhos apontam, né, o que a comunidade tem produzido nos últimos anos a partir dos anais do INPEC, por exemplo. Na química e na física, então os ENECs, os INPEF, na biologia, não sei se tem essa trajetória, né, que eu review. Encontro de perspectivas de biologia da USP, eu vejo o professor amigo da USP, depois eu posso comentar. Então, são eventos que já têm uma força há algum tempo, outros ganharam força e que agrega, né, essa comunidade de pesquisadores
que foi se agrupando. Por exemplo, eu saí de São Paulo, vim para Maringá, e em Maringá e na Bahia também a gente foi agrupando os mais novos. Quando eu cheguei aqui com mestrado, por quê? Hoje vocês terminam o mestrado e tem o doutorado aqui em Maringá. E quando eu vim para Maringá, eu não tinha onde fazer o doutorado, porque em São Paulo só abriu o doutorado em 2009, no mesmo ano que abriu aqui na UEM. Então, hoje o cenário é muito mais simples, mas é muito recente, é muito ainda cedo, muito novo, né? E tem ali os periódicos também, que aumentou o número de periódicos nesses últimos anos, alguns mais tradicionais, né? Ciência e educação, química nova na escola, que é muito importante na química, enfim. Eu tentei falar brevemente, até porque o professor certamente vai falar também, o professor Álvaro, mas para vocês terem uma ideia de que hoje podemos falar que temos uma área de ensino de ciência, de química, biologia, física, matemática mais consolidada, com programas de pós-graduação, andando de vento em popa, nas universidades, com professores na área de ensino com essa formação. Eu acho que nós só temos frutos a colher nos próximos anos e temos tudo para contribuir para a melhoria da licenciatura e da sala de aula, que é o nosso foco de discussão nessa mesa redonda de hoje. Bem, boa noite a todos. Uma satisfação, um prazer. Obrigado pelo convite. Eu sou aqui da casa, né? Estou participando aqui do programa, então me sinto à vontade, ainda mais para falar de um tema como esse, e a gente não sabe fazer outra coisa senão comentar, discutir, refletir sobre esses assuntos que são pertinentes à nossa formação e tudo mais. Então, antes de mais nada, eu agradeço o convite da organização, a professora Ana, então vamos comentar um pouco aqui a respeito desse tema, que ele é bastante complexo. Eu acho que o professor Marcelo fez realmente um painel bastante interessante no cenário, né? E montou a contextualização aí na sua fala, e eu tenho algumas coisas, poucas para acrescentar. Eu acho que você realmente fez um balanço bastante satisfatório da área. Também acho que penso, né? Não acho, eu reflito e penso que a nossa área cresceu muito, né? Se consolidou como tal. O cenário que o professor Marcelo coloca, ele acontece do ponto de vista do cenário mundial, como isso influencia nas questões brasileiras, nacionais, né? Então, a gente tem um painel que é esse, que ele coloca que, a partir da década de 50, final das 50 e 60, a gente tem um grande avanço científico-tecnológico, isso reflete exatamente nas pesquisas voltadas para o ensino dele. E a área de ensino de ciência, de educação científica, foi aquela que mais cresceu no mundo e no Brasil, né? Ensino de línguas, ensino de história, filosofia, não cresceram tanto quanto a área de educação científica que a gente consolidou. Então, esse impacto que teve no desenvolvimento científico-tecnológico frente à formação de professores, frente às pesquisas e ensino dele, foi um reflexo, né? Um reflexo direto do avanço científico-tecnológico com o que acontece na sala de aula. Tem um problema aí que o Marcelo não colocou, mas acho que vale a pena dizer, que a gente estava acompanhando com esses projetos internacionais que ele cita, né? O PSCS, no caso, Science Biology e tudo mais, que a professora Vivian Krasuchi e a Norma Klepp foi que traduziu esses livros para o Brasil, né? Então a gente tinha aqui uma certa adaptação de uma literatura americana, né? De uma visão mais capitalista do mundo, etc. E a gente simplesmente adotou, né, esses grandes programas no Brasil, e sem fazer algum tipo de adaptação necessária que fosse, né? Mas, ao mesmo tempo que isso tudo estava crescendo como área, a gente não pode esquecer que em 64 a gente teve um golpe militar no Brasil, e muitos daqueles que pensavam em ensino de ciências deixaram de pensar, viveram exílio, né? Muitos cientistas brasileiros, como o próprio Watts, que é do nosso currículo, ele, né, e outros estudiosos, sociólogos, etc., foram embora. Então a gente tem um vácuo de tempo aí de que ensino e pesquisa não foi feito
tem uma penumbra aí de praticamente uns 20, 25 anos que nada foi feito em termos de produção científica e também de ensino de ciência. Entretanto, o processo de democratização do país, a partir de 85, a gente retoma um pouco o bonde da história, tentando retomar tudo que a gente perdeu nesse tempo, e a gente tem uns avanços fundamentalmente significativos, como o Marcelo coloca, né? Eu acho que a área tem tudo para se consolidar como tal, mesmo porque até os próprios cursos de pós-graduação são algo recente, né? Recente. A CAPES existe institucionalmente a partir de final da década de 70, 78, 79, que os cursos de pós-graduação são institucionalizados como tal, assim, avaliados pela CAPES e tudo mais, né? Era muito comum você fazer um curso de pós-graduação, você já tinha o título de doutor, não tinha essa de mestrado, doutorado, já era doutor, né? E, enfim, não estava organizado como é hoje. Então a gente tem assim uma certa sistematização desse processo todo, de produção do conhecimento como tal, e como o Marcelo colocou, isso tudo é muito recente na vida acadêmica nossa. Os nossos cursos como área, os programas de pós-graduação nossos como área, também é na década agora dos anos 2000, né? Quer dizer, o programa da UEL é de 2002, né? Então a área de ensino no caso de ciências, é recente, consolidando como área bastante recente, né? E aí esses eventos que você coloca realmente fazem com que a área tenha a sua identidade, né? Você falou em 97, eu estava presente lá em Águas de Lindóia, assinei a ata do INPE naquele momento, né? Tinha só 60 participantes no momento, né? E um dos que assinou também. E então, de certo modo, eu estou virando história viva desse processo todo, né? E penso que tem muito a ver com o que vai ver na segunda questão, que é a produção nossa científica na área não deixa nada a desejar internacionalmente, né? Eu tenho questões aí acadêmicas, eu tenho viajado pelo menos uma vez por ano para fora, converso com os pesquisadores, eles estão tanto quanto igual ou até pior que a gente, né? A gente faz pesquisa de ponta, realmente, em educação científica. Não deixa nada a desejar aos outros pesquisadores, né? Talvez a gente não tenha uma grande projeção e disseminação, né, dos trabalhos, como eles têm, porque eles publicam em revistas internacionais, claro, e a gente pretende estar fazendo isso também, a gente faz isso, mas tem um impacto um pouco menor da disseminação que lá aquelas revistas têm, né, na língua inglesa, né? E a gente tem tudo, e a gente tem vários nomes na nossa área que publicam frequentemente em revistas internacionais com grande projeção internacional. Então, eu sinto, pelas minhas andanças aí, os grupos de pesquisa que a gente tem interlocução, que a gente não deixa a desejar, não falta nada na nossa produção. Eu acho que a gente tem conseguido grandes avanços nessa área, né? Então, eu acho assim, como a gente chegou a essa conclusão, né? A gente tem muita coisa que a gente fez e a gente tem cada vez mais consolidar o que já foi feito, né? Acho que os eventos, os periódicos, como você colocou, os cursos de pós-graduação, como a gente tem se consolidado, a CAPES é um órgão que ele tem todo o respeito nosso, né? A gente vê o rigor acadêmico que tem nas avaliações, dos programas e tudo mais, um rigor assim de sugerir, né? De modificar, de melhorar. Acho que a gente está num caminho bem interessante. Agora, com mudança de governo, né, provável ou não, a gente não sabe, é sempre uma incerteza. Mas essa incerteza de certas coisas que estão consolidadas é muito difícil de desmoronar e começar tudo de novo, né? Eu acredito que quem quer que seja que assuma o poder não vai desfazer, porque senão vai comprar uma briga severa com a gente, né? Os institutos federais, as federais e nós também das estaduais, porque a gente consolidou um avanço bastante significativo. Fico um pouco temeroso, como aconteceu recentemente com a nossa área, vocês sabem, né, que nossa área cresceu de tal maneira que cresceu mais do que a área de ciência pura, né, em produção científica, para vocês terem uma ideia. Então, dentro da CAPES, gera um olho gordo, né,
Então, politicamente, foi um jogo de forças e a nossa área consolidou de tal maneira que as outras áreas ficaram até com inveja da gente, né? Então, vamos mudar esse povo todo e colocar todos os ensinos seja de ciência, tudo numa área só. Então, de um certo modo, isso desequilibra um pouco as forças internas nossas, mas a gente está aí sobrevivendo com essas mudanças. A gente vai se adaptando, a gente tem uma grande plasticidade genética para isso, e nossos cursos continuam acontecendo. Né? Então é isso, eu acho que a nossa produção ela é boa, satisfatória, de nível internacional, não deixa de desejar a nenhuma outra instituição fora do país. Só para reforçar o que o professor Marcelo e o professor Álvaro comentaram, né, desse crescimento, né, das pesquisas, dos programas de pós-graduação em ensino de ciências, né, enquanto nós estivemos à frente da coordenação dos nossos contatos e reuniões com a CAPES, cresceu tanto que houve toda essa mudança da área de ensino D, né, não é mais ensino da área 46, né, nós fomos para a área de ensino D, porque começou a atrair também as várias outras áreas nesses trabalhos integrados com o ensino de ciências, né. Então, parece que o espaço, assim que também uma tendência a gente querer, né, ao contrário do discurso teórico, metodológico, tudo que é para a gente se integrar, né? Mas acaba ainda na CAPES essas facções, né? Então, por isso, dessa dinâmica de trazer a área 46, alguns não acompanharam, muitos dos alunos não acompanharam, que era a grande área de ensino de ciências na CAPES, né? Que organiza, norteia todos os nossos programas de pós-graduação em ensino de ciência e matemática. Então, hoje nós vivemos um panorama de ensino D, né? Ensino de ciências de saúde, ensino das engenharias, ensino do direito, né? Então, são as várias áreas hoje que a gente trabalha dentro da área de ensino. E mais do que isso, a área cresceu tanto que nós temos mais de 80 programas de pós-graduação e hoje se mescla também com os mestrados profissionais, né? Nós temos aqui um mestrado profissional na área de ensino de física e ciências, né? E está crescendo muito, né? Nós chegamos a ter mais de 20 pedidos de análise de programas de pós-graduação, com a média de 20 para mais anualmente, voltado à abertura de mestrado na área de ensino de ciências, tamanha demanda, né, da sociedade. Daí vem a pergunta, né, conforme esse panorama que eles traçaram brilhantemente sobre a evolução das pesquisas na área de ensino, sempre surge essa questão. Será que todas essas pesquisas, e são os questionamentos sobretudo dos alunos, né? E essas pesquisas, como os resultados dessas pesquisas chegam à sala de aula? Tem chegado à sala de aula essas pesquisas? O que vocês acham? São várias iniciativas, né? Vários programas de pós-graduação, nós estamos estudando de tudo. Como é que chega essas pesquisas, os resultados, as diretrizes, né, dessas pesquisas na sala de aula? Bom, eu vou ter uma opinião bastante radical. E você vai ser mal interpretado com isso. Na verdade, eu quero que a gente provoque um pouco isso. Eu não penso que um programa como o nosso, como é aqui da UEM, como é o caso da UEL e muitos outros, que tem a modalidade acadêmica, que necessariamente tem que mudar alguma coisa em sala de aula. Penso que a gente está formando pesquisadores em ensino de ciência e não necessariamente interventores de uma mudança, né, da escola, da realidade escolar, o impacto disso na formação de professores, coisas assim. Não necessariamente. Acho que um mestrado do tipo profissionalizante, e grande parte dos professores, dos estudantes são professores, né, que atuam em sala de aula e tudo mais, teria esse caráter, esse grande objetivo, intervencionista mesmo, né, de trabalhos que foram desenvolvidos de pesquisa dentro do programa de profissionalizante, que tenha realmente a intenção, o intuito de mudar a realidade, né, de fazer uma intervenção, seja no processo de ensino-aprendizagem, seja de produção de material didático, enfim.
Aí depende da qualidade e da natureza da pesquisa. Mas um programa como o nosso, uma modalidade acadêmica, não necessariamente tem que mudar a realidade. A gente só, como eu digo em sala de aula, a gente só tem que levantar problema. Resolver o problema eu não sei como resolve, mas levantar problema de pesquisa a gente é muito bom nisso, né? Vamos pesquisar isso, vamos investigar isso, e não necessariamente dar uma resposta, uma solução para o problema, né? Eu acho que o trabalho aqui, do ponto de vista acadêmico, é esse. Agora, não necessariamente, como estou dizendo, tem muitos trabalhos, eu já orientei vários trabalhos também nesse sentido, de que tem um caráter de intervenção, de mudança, de transformação, seja no desenvolvimento profissional docente, ou nas condições da escola, na realização do trabalho docente, da tarefa e tudo mais. A gente tem vários trabalhos e vocês devem ter contato em eventos, etc., com o trabalho dessa natureza. Então, se a gente for pensar assim, a gente tem que levar em conta isso, né? Eu acho que o trabalho, as nossas pesquisas, somente do ponto de vista de mestrado e doutorado acadêmico, tem pouco impacto na sala de aula. Tem tido pouco impacto em sala de aula, porque o caráter da pesquisa não é a transformação da escola ou mudança de algum tipo de nível, mas sim pesquisar a escola, investigar a escola, levantar os problemas, possíveis soluções, mas não necessariamente num processo de intervenção nessa realidade. Gosto muito de trabalhar com essa perspectiva intervencionista mesmo, de transformação, mas não necessariamente é uma modalidade típica do nosso programa, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar em conta. Então, o trabalho, ele é, do ponto de vista de mudança de impacto, pela qualidade e natureza desse trabalho, né? Tem uma outra questão que eu levanto também, que a gente tem que pensar nesse sentido, é que muitos de vocês que estão aqui, eu sei que a gente orienta, os próprios pessoal participa das disciplinas, que são professores, né? Grande parte dos nossos estudantes são professores que atuam em sala de aula, tem que sair às 5 horas, porque tem que dar aula no Campo Mourão lá, tem que sair daqui e tal. E é possível que todo o desenvolvimento do trabalho, seja da disciplina, seja da pesquisa, isso realmente deve fazer algum efeito positivo em sala de aula, com certeza. Mas a gente não tem essa expectativa pela própria modalidade, que muitos de nós, ou de estudantes como nós, que fazem pesquisa em ensino de ciências e nunca entraram em sala de aula, né? Que nunca deram aula no ensino de educação básica. A gente tem vários exemplos assim. E não por isso não são menos ou piores pesquisadores, são ótimos pesquisadores, né? Eu vi uma realidade, por exemplo, que eu fiz, como você viu ali no currículo, na minha época não tinha a área de 46, nem o mestrado e doutorado em ensino de ciências. Eu tinha que fazer na faculdade de educação. E, por acaso, tem alguém que atuava também no ensino de ciências. Comecei com a professora Miriam, só tinha a Miriam e a professora Silvia, né? Que também foi minha colega de turno, né? Silvia Trivelato, que está lá na USP até hoje. Então, uma área que foi consolidando pelo interesse de alguns que queriam fazer a área de ensino de ciências, né? Foi consolidando pela própria demanda de alunos que queriam participar de programas dessa natureza. Hoje, como o próprio Marcelo falou, é muito mais simples fazer por conta da quantidade de programas, de modalidade de programas e tudo mais, né? Mas quando a gente entra num programa desse tipo, não tinha a intenção de mudança, tinha a intenção mesmo de pesquisar a realidade e levantar os problemas. Como muitos dos nossos alunos são também professores, a gente espera, tem essa expectativa, que o impacto seja muito maior do que colocar a tese e a dissertação online ou na prateleira da biblioteca, né? Colocar em prática isso daí. Mas isso depende muito da natureza do trabalho. Tem muitos trabalhos que a gente vê que são apenas investigativos, não tem a intenção de ter uma proposta de intervenção. Isso vai depender muito da natureza do trabalho. Bom, antes de responder a pergunta, né, o título do evento, da mesa redonda,
mexeu muito comigo, a sala de aula como espaço de pesquisa e reflexão. Eu não tenho a trajetória da professora Ana e do professor Álvaro, porque eles já estão no programa de pós-graduação já há vários anos e eu sou um recém-doutor, recém-ingresso no programa de pós-graduação, então não tenho a mesma trajetória. E como sou um exemplo daqueles que davam aula, né, a minha formação, eu dava aula na periferia de São Paulo, então eu entrei no programa de pós-graduação com essa bagagem de ser professor na escola pública. Então, ao olhar o tema, né, o título da mesa redonda, talvez em algum momento da minha fala, vai ser quase que inevitável, eu pegar a reflexão, né, da pesquisa chegando na sala de aula não, e esse processo de reflexão com a sala de aula. E para pensar e para provocar vocês a pensarem nessa reflexão, já que hoje aqui eu sei que a maior quantidade, né, dos participantes são alunos da licenciatura, que estão fazendo estágio, que estão indo para as escolas. Tem os meus alunos aqui, que eu pedi, né, para eles virem, porque eu acho que faz parte do que a gente está discutindo na disciplina de estágio. Eu fiquei pensando, mas que sala de aula é essa que nós estamos discutindo aqui? E aí me vieram algumas coisas que eu resolvi, né, compartilhar com vocês. Primeiro, como sou filho da periferia, eu lembrei de uma música do Racionais MCs, a letra, né, de uma música que chama, né, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Lá no meio do rap, né, que geralmente são letras longas, né, o indivíduo diz que pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Então, primeiro olhar sobre essa sala de aula, que eu acho que quem está indo para a escola está encontrando, né, encontra de certa forma isso. Aí eu me lembrei também, todos devem conhecer o professor Chassot, porque ele é uma figura conhecida, respeitada, querida, e todos já devem em algum momento ter ouvido ele contar essa história, porque eu já assisti algumas palestras, ele conta daquele sujeito que ficou 100 anos em hibernação, e aí quando ele volta, ele se sente perdido, não encontra nada como era antes, e é onde é que ele encontra um norte, que ele se sente em casa, é quando ele entra na escola. Por quê? Aí eu vou ler um trecho que está lá no artigo dele, que ele fala, né, em várias palestras. Entrou ali, por fim, na escola, praticamente tudo continuava igual. Os mesmos conteúdos, a mesma pedagogia, a mesma organização da sala, com o estrado e escrivaninha do professor, a lousa e as carteiras enfileiradas para impedir a comunicação entre os alunos e fomentar a aprendizagem centrada na memorização e no individualismo. Bom, esse é mais um retrato que eu penso que continua ainda, talvez em menor intensidade ou com algumas coisas diferentes, mas é o que se sobressai. E como eu trabalho com estágio, outras coisas aparecem. A gente abre as redes sociais, a internet, e eu selecionei alguns fragmentos de notícias. Não há necessidade, eu leio. Obrigado. Professora esfaqueada por adolescente em sala de aula, diz PM. Publicação no Face da briga em sala de aula. Aluna é agredida por 5 colegas na sala de aula em Campinas. Sala de aula inteligente é inaugurada em Curitiba. O espaço conta com lousa digital, interativa, notebook e essas coisas. Cada vez mais frequente alunos alcoolizados em salas de aula, ou drogados, né, para quem trabalhou na periferia de São Paulo como eu. Eu estou trazendo essa sala de aula porque acho que são coisas que não tem como a gente deixar de refletir sobre elas, porque eu posso ter uma pesquisa pensando nessa sala de aula, por exemplo, ou não. E aí eu convido, eu não conheço a música, eu só vi a letra do Racionais MC de novo, que é do Capão Redondo, onde eu nasci. Chama Colégio Público. E eu não vou ler toda a letra, mas tem um refrão que aparece aqui, né, entre as histórias, para quem está na periferia sabe muito bem dessas histórias. Ele vai dizer assim: o cotidiano de um colégio público é sempre igual, repetitivo, monótono, paradoxal.
Aí mais na frente ele vai falar, né, ó, que muitos mal concluem o ensino médio, saem por aí pichando a parede dos prédios. Poucos sabem o nome da bibliotecária, poucos pensam em seguir carreira universitária. O que fica é amizade. O cotidiano de um colégio público é sempre igual, né? Repetitivo, monótono e paradoxal. Eu acho que essas coisas que estão aí nos provocam, essas coisas fazem com que os meus alunos de estágio tenham medo de ir para a escola, né, em função das notícias. Então essa sala de aula, ela mexe com o imaginário do aluno do estágio, do professor que dá aula, né, nós aqui na universidade. E aí eu vou fazer uma conexão com a pesquisa, né, para responder se a pesquisa chega na sala de aula. Se o professor Álvaro tivesse dito que o mestrado acadêmico não chegaria, aí nós iríamos discutir. Como ele falou que não necessariamente chega, eu concordo com ele, né? Depende muito do tipo de pesquisa que estamos desenvolvendo. Mas o que dizem essas pesquisas, né? Como é que ela chega na sala de aula? Eu vou dizer que sim e que não. O sim indiretamente. Por exemplo, os documentos oficiais que nós temos hoje, parâmetros curriculares, orientações curriculares, PCN+, diretrizes curriculares do Estado do Paraná, do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, de certa forma tem uma pitada da pesquisa, porque são colegas pesquisadores que escreveram esses documentos, e nós lemos esses documentos e enxergamos ali muitas questões que a gente discute no âmbito da universidade, das tendências, né, do ensino de ciências. É indireto, por isso que é indireto, chega por meio do documento. Claro que não é um consenso, né, porque existem colegas que vão questionar, né, esses documentos. Também vou dizer que chega indiretamente pelo Programa Nacional do Livro Didático, né, que distribui os livros didáticos para as escolas públicas, porque tem critérios de avaliação que são sérios, né? Claro que não são os ideais, e por trás desses critérios e por trás desse grupo que avalia, que eu posso questionar essa avaliação, também tem colegas, né, da área de pesquisa e ensino de ciências. Poderíamos citar o nome de alguns aqui. Também penso que como que ela chega? Indiretamente, novamente ela chega. Por quê? Eu, o André, o Bruno e outros aqui é um exemplo disso. Por quê? Fomos formados nesses cursos de pós-graduação recentes, né? Relativamente recentes, diferente do Álvaro e da Ana, que é um pouco mais, né, como não tinha. E a gente é contratado nas universidades que já tem uma demanda, né, que exige a contratação de um profissional com essa característica. E quando a gente vem para a universidade com essa formação, nós vamos dar as disciplinas chamadas pedagógicas. E aí a gente vai tentar fazer a interlocução dessa pesquisa, dessas questões, para chegar lá na sala de aula. Não é um caminho fácil, mas indiretamente ela pode estar chegando, porque também não garante que o professor vai fazer isso. Ele pode chegar aqui e se interessar por outras coisas. A produção de material didático alternativo, então, na química, por exemplo, a produção do GPEC, do Mortimer, do Maldaner, do Wilson, são livros didáticos que foram feitos, alguns mais alternativos do que outros, que incorporam os aspectos da pesquisa. Se eu quiser discutir com os meus alunos uma abordagem que privilegia a construção do conhecimento, tranquilamente eu posso pegar o livro do GPEC e do Mortimer e discutir possíveis situações de estudo, de ensino, né, que caminham, né, nessa direção. Mas aí eu também vou pensar na que chega diretamente, na pesquisa feita na sala de aula. Eu poderia pensar em outros autores, no próprio professor Álvaro, que eu já vi alguns trabalhos dele, tive a oportunidade de ler, mas o professor Mortimer, que é um educador em química. Então as pesquisas dele atualmente dentro da sala de aula, porque dentro da sala de aula ele vai estudar a questão da linguagem, dos parâmetros de discurso, né, entre aluno e professor, ou seja, é uma pesquisa que está dentro da sala de aula para nós entendermos como é que se estabelece esse diálogo, como é que se estabelece essas questões, né?
como promover o diálogo na sala de aula. Então são estudos que podem não chegar lá na sala de aula, mas é feito dentro da sala e vai subsidiar um professor reflexivo, como mais para frente a gente vai ter oportunidade de discutir. E como tem uma questão importante que começa a ser pensada na sala de aula também, que é a questão da afetividade, que ela é extremamente importante, tanto na formação do professor, como na aprendizagem, né, de conceitos científicos, enfim. Mas eu vou dizer também por que não, né? Talvez eu me estenda um pouco, mas o porquê não, porque é muito lento, né? Chega indiretamente, mas aí se a gente for olhar trabalhos e for olhar, né, a sala de aula, a gente sabe... Você está falando já dos limites. Um pouco dos limites, né? Dessas pesquisas chegarem à sala de aula, né? Os resultados dessas pesquisas. Mas aí talvez eu avance um pouco, né? Mas eu vou discutir os limites mais para frente, né? Eu ainda estou achando que é por que não, né? Por que não? A licenciatura, eu estou no por que não. A licenciatura ainda é considerada, apesar de todos os projetos de valorização da licenciatura, o PIBID, por exemplo, entre outros, que coisa de 10 anos atrás não existia, é uma área ainda muito pouco valorizada em todos os sentidos, porque se eu tenho um PIBIDiano muito bem formado hoje, nada garante que ele vai dar aula na escola pública, porque a escola pública, por uma série de motivos, não vai ser um espaço adequado, ele vai querer fazer pós-graduação, ficar na universidade ou ir por outros caminhos. Então não garante que a qualidade lá modifica. Eu acho que garante, já estou adiantando um pouco, né, outras coisas, mas o salário mal pago, a falta de prestígio. Quando eu me formei, os meus colegas bacharéis, Marcelo, você está trabalhando? Não, eu estou dando umas aulas. Aonde? Bem baixinho, na escola pública, porque é vergonhoso, né? E ainda hoje eu acho que muita gente ainda tem vergonha de falar que é professor da escola pública. E isso dificulta. A formação ambiental, que depois lá nos limites eu vou discutir um pouquinho o que é essa formação ambiental. É um obstáculo para chegar os resultados, né, dessa pesquisa na sala de aula. E aí eu vou usar uma visão freiriana. Também não chega porque não se consegue romper uma visão bancária, né, da educação. E depois, mais para frente, nos limites, eu posso adentrar um pouco nessa discussão. Então é o meu porquê sim, o meu porquê não e a minha provocação para se pensar que sala de aula que a gente está falando. Né? Bom, então, dando continuidade, né, já dentro desse contexto que o Marcelo colocou, e considerando que, né, algumas pesquisas têm como meta essa intervenção na qualidade das aulas, na sala de aula, Álvaro, quais são os limites que você percebe para que esses resultados cheguem efetivamente na sala de aula? Essa explicação científica. É complexo, né? Assim, tem algumas questões que a gente pode levantar e pensar, né? Quando eu tenho um tema, a sala de aula como espaço de reflexão e pesquisa, é reflexão e pesquisa do professor, né, com as situações educativas que ele tem, e nos momentos dessas situações ele refletir sobre sua própria prática, no sentido de uma perspectiva crítica e investigativa da sua própria prática, e se isso acontecer, ele tem grandes chances de transformar e modificar a mudança da sua postura pedagógica e aí implicar em mudanças do currículo, em mudanças das suas concepções, das suas crenças, dos seus pensamentos, do que é conteúdo, do que é ensinar, do que é aprender, enfim, tudo isso. Por outro lado, eu também coloquei no texto ali alguma coisa que refere às reflexões e o espaço de pesquisa dos próprios alunos, né? Quer dizer, quando a gente fala que o professor investiga sobre sua prática, nesse processo de investigação sobre sua prática, o trabalho docente dele, as atividades que ele desenvolve com os alunos é algo diferente, não é trivial, não é convencional,
nem de ensino, transmissão e recepção. Então, a implementação de algum tipo de metodologia alternativa implica os alunos refletirem sobre os conteúdos escolares, né? Pensar os conteúdos escolares, levantando hipóteses, analisando, fazendo uma discussão em grupo, professor ajudando, argumentando, os trabalhos do Morse mostram isso, os trabalhos que eu também fiz nas linhas de pesquisa de interações discursivas e tudo mais, possibilita que o aluno tenha momentos de refletir sobre os conhecimentos que estão sendo ali elaborados e numa perspectiva de pesquisa investigativa, como se fosse um modelo de investigação científica, como ocorre eventualmente no laboratório, né? Problema, hipótese, teste, etc. Então, esse jogo entre o professor e o aluno que se estabelece é a pesquisa e a investigação para o professor sobre sua prática e a pesquisa e a reflexão dos alunos sobre os conteúdos que o professor está ensinando e abordando. Essa é uma questão. Os limites disso acho que passa por um pouco, que depois o Marcelo pode aprofundar, que é a própria formação desse professor, né? Então, os currículos que a gente tem aqui, em Londrina, fazendo a nossa autocrítica, nossos currículos na graduação não possibilitam, né, que isso ocorra. O que a gente faz é um trabalho um pouco insano nosso, na nossa área de prática de ensino, em querer resolver todo o problema da formação de professores, né, nós como formadores de professores, nós da prática de ensino, na área de ensino, resolver o problema da licenciatura, né? Eu faço só uma alusão aqui, e eu trabalho dentro do Departamento de Biologia Geral, é uma área de ensino dentro do Departamento de Biologia. Para ilustrar isso, uma professora de genética do departamento, alguns anos atrás, procurou a nossa área dizendo assim: ó, a gente tem aquele aluno que foi nosso aluno, era professor de genética, agora está dando aula com o filho dela, né, que está ensinando tudo errado de genética. E como que vocês não viram isso? Não é problema nosso, você que ensinou errado a genética para ele, né? Quer dizer, é problema nosso também, né? Mas responsabilizar a área de ensino pela má formação da licenciatura é um goleiro de engano, né? A gente não tem um processo de pensar junto esse currículo, né? Os professores que formam professores das outras áreas